Olá a todos, meu nome é Richard. Darei início à defesa do meu doutorado, cujo título traduzido é o Desenvolvimento de Plataformas Plasmônicas em PMMA via escrita direta laser, controle de tamanho, forma e concentração de nanopartículas de ouro. Um breve roteiro para nós termos apenas uma noção da quantidade, dos slides em cada sessão, tá? Mas para começarmos de fato, eu gosto sempre de começar do básico, tá? Do início, porque não são todos que têm familiaridade com este assunto, tá? Então, o que é a plasmônica? Plasmônica é um campo da física que trata da interação óptica com nanoestruturas metálicas para a geração de plasmons, tá? Então, a plasmônica é um campo da física que cresce conforme ao aprimoramento da construção de estruturas em nanoescala. Quando nós falamos de plasmônica, nós sempre gostamos de dar como exemplo o cálice de Licurgo, que é um cálice romano do século IV. Ele é feito de vidro contendo nanopartículas de ouro. Aqui na imagem à esquerda é o vidro, cálice de Licurgo, né? Essa cor do amarelo, né? Esverdeada, típica do ouro. Já na imagem direita, né? Após colocar uma fonte de energia dentro desse cálice, seja uma vela acesa ou um líquido quente, ele passa a ter essa coloração avermelhada, nem mostramos aqui no vídeo, né? Em cima no GIF animado. Essa cor avermelhada é típica do efeito plasmônico das nanopartículas de ouro. É claro que na época eles não sabiam o que é uma nanopartícula de ouro, mas já estava presente em nossa sociedade. Por exemplo, aqueles vitrais coloridos da Idade Média, né, muito utilizados, das igrejas góticas, enfim. Muito daquelas cores daqueles vitrais é por conta de nanopartículas metálicas, seja de ouro, de prata, de cobre, enfim. Tá? Obviamente, né, novamente, eles não sabiam o que era isso, mas já está presente na nossa sociedade. Então, derivada da plasmônica, nós temos os plasmons. Para a gente entender o que é o plasmon, esse esquema na tela, tá? Suponhamos que nós tenhamos aqui uma nanopartícula, né? Essa é uma nanopartícula esférica, que ela possui um tamanho, uma dimensão física inferior ao comprimento de onda de luz incidente, que está representado por essa onda vermelha, tá? Do eletromagnetismo, nós sabemos que um campo, né, elétrico atua sobre a matéria, fazendo com que as cargas negativas sejam direcionadas ao sentido oposto do campo. Então, suponhamos que essa nanopartícula está sob a crista dessa onda. Tá? Neste caso, o campo elétrico está para cima, consequentemente, a nuvem de elétrons, a carga negativa dessa nanopartícula, será deslocada no sentido oposto, ou seja, ela vai para baixo da própria nanopartícula. Para sua crista veio a onda, essa nuvem de elétrons agora se desloca para cima da nanopartícula. Tá? Então, conforme essa variação de crista e vale dessa onda, né, conforme a onda passa pela nanopartícula, há essa oscilação da nuvem de elétrons para cima e para baixo, para cima e para baixo. Essa oscilação coletiva de elétrons é chamada de plasmon. Então, plasmons são a oscilação coletiva de elétrons devido à interação com uma onda eletromagnética incidente. Tá? Então, nesse videozinho, né, em azul, nós temos representado o que seria uma nuvem de elétrons, tá? Oscilando conforme interage com uma onda de luz, né, uma onda eletromagnética. Só que a luz ela ocorre na frequência de 10 a 14 Hz, ou seja, essa variação, né, de crista e vale ocorre na faixa de 100 trilhões de vezes por segundo. Ou seja, é muito intenso. Por ser muito intenso essa oscilação coletiva, né, ela acaba causando uma própria ressonância na onda da luz, né, que é então o plasma, né, esse engrandecimento do campo local. Então o plasma ele tem um comprimento de onda específico, né, esse gráfico de extinção, espectro de extinção, exemplifica isso, né, é um dos casos. Nesse caso, a gente pode ver um comprimento em torno de 530, mas isso, né, falaremos um pouco mais à frente. Então, para ocorrer um plasma, nós sabemos que essa partícula ela tem que possuir um comprimento, uma dimensão física inferior que o comprimento de onda da luz incidente. Então, o tamanho influencia. Nesse trabalho à direita, né, os autores eles fizeram nanoesferas de ouro, tá? Ou seja,
no mesmo meio, o mesmo material e o mesmo formato. Eles mudaram apenas o tamanho dessas nanosferas, tá? Eles aumentaram o diâmetro. Abaixo nós temos o espectro de extinção dessas nanosferas e podemos ver que conforme aumentaram o diâmetro da nanosfera, aumentou-se a intensidade da banda plasmônica. A banda plasmônica, então, de uma nanosfera de ouro é na casa de 530 nanômetros mais ou menos, né, que seria na coloração verde. Vemos aqui então que o tamanho influencia na banda plasmônica. Na esquerda, esse outro trabalho, né, ele é o mesmo meio, o mesmo material, todas são nanopartículas de ouro com tamanhos similares, certo? Mas com formatos diferentes. Nós vemos primeiro aqui uma nanosfera de ouro, né? É verde, né? Que seria a banda plasmônica no verde, que é igual ao do espectro de extinção ao lado. Mas no formato de nanobastão, por exemplo, já a banda plasmônica no azul, que é ali perto do 550, né? Mais ou menos. Essa esfera deformada no amarelo e esse formato piramidal por último, a banda plasmônica já no vermelho, lá perto do 750. Tá? Então, com isso eu quero mostrar de fato o tamanho, o formato, o material e o meio influencia diretamente a banda plasmônica. Mas para que pode ser usado esse efeito plasmônico? Um campo muito estudado, atualmente tem muitos estudos sobre, é na questão de cores. Seja uma impressão a cor ou um display com altíssima resolução, né, displays minúsculos que estão sendo muito estudados. Por exemplo, displays em anel é uma coisa que está sendo estudada. Neste exemplo desse trabalho, então, eles fizeram impressão a cores, utilizando laser. Tá? São imagens com altíssima resolução. Nessa barrinha de escala, por exemplo, nas imagens à esquerda, é de 5 micrômetros. Podemos ver formatos, formas, desenhos muito bem definidos. No centro nós temos a Mona Lisa, é um pouco maior a imagem, mas eles deram um zoom aqui, a gente pode ver que, no caso, eles consideram cada pixel como sendo uma nanoestrutura. Então, neste caso, eles apontam que eles conseguiram desenvolver um novo método de impressão a cores em metasuperfícies plasmônicas nanoimpressas através da pós-escrita laser. Né? O que seria isso? Então, eles fizeram primeiro uma metasuperfície, que é esse esquema à direita em cima, contendo nanocilindros. Tá? E em cada um desses nanocilindros, eles incidiram o laser verde, tá? De 532 nanômetros, variando a energia desse laser de 0 a 535 nanojoules. Através da variação desse laser incidente, eles conseguiram, né, obter nanopartículas com algumas características diferentes. E neste caso, então, foi possível obter, esses autores apontam, todas as cores do CMY, ou seja, nanopartículas ciano, magenta e yellow, amarelo. Para quem não sabe, essas três cores são as cores primárias da indústria gráfica. A partir dela, todas as cores podem ser feitas. Então, esse trabalho eles consideram cada nanopartícula como sendo um pixel. Tá? Então, são imagens de altíssima resolução. Né? A gente pode imaginar então que a densidade de pixels é muito alta. A velocidade foi muito alta também. Eles apontam que levou 1 nanosegundo por pixel e um baixíssimo consumo de energia. Ainda nessa área, este outro trabalho fez imagens com cores ainda mais nítidas, né? Cores não iridescentes, né? Nesse caso, eles falam que cores não iridescentes seriam cores que, independente do ângulo que você visualiza, a cor vai ser a mesma. Tá? Utilizando um laser pulsado de picosegundos em superfícies não polidas de ouro, prata, alumínio e cobre. Então, variando algumas características do laser pulsado, eles conseguiram obter nanopartículas com dimensões entre 10,7 até 75 nanômetros. Ou seja, essas nanopartículas com essa variação de tamanho e variação de material, né, que seria o ouro, a prata, o alumínio e o cobre, eles conseguiram obter todas essas paletas de cores. São cores muito vivas, né? A gente pode ver esse urso após a escrita, a laser, né? É bem interessante. E é interessante também ressaltar que eles apontam uma dificuldade que eles tiveram, que foi de obter um verde mais vivo, tá? Nesse trabalho, que eles apontam como sendo um obstáculo a ser superado nos próximos estudos. Outra área de aplicação bem interessante são os sensores plasmônicos, tá?
Como exemplo, eu trago esse trabalho que é bem interessante, na qual eles conseguiram fazer o diagnóstico de Alzheimer através da plasmônica. Como isso? Recentemente, alguns estudos, né, apontam que existe um biomarcador no sangue responsável pelo diagnóstico do Alzheimer, denominados exo-mRNAs. São partículas de RNAs presentes no sangue, possível diagnosticar o Alzheimer. Só que essas partículas, por ser pedaços de RNA, são muito pequenas e em baixíssimas concentrações. Por isso, os métodos convencionais acabam se tornando inviáveis para fazer esse diagnóstico. Mas eles conseguiram isso com plasmônica e nanoestruturas. Como isso? Eles fizeram, primeiramente, uma nanoestrutura de ouro, que nem está mostrado no esquema visual logo acima do lado do título, certo? Essa nanoestrutura de ouro, daí eles chamaram de DAPA, possui um comprimento de onda na banda plasmônica de 589,21 nanômetros, que é o pico da banda plasmônica, que é essa curva em preto abaixo no espectro, né? Esta nanopartícula, essa nanoestrutura de ouro, eles interagindo com o que eles chamaram de sonda de captura, que é um pedaço de RNA que interage tanto com a nanoestrutura quanto com essa partícula, com esse biomarcador, os exo-mRNAs. E por fim, uma sonda de detecção, que é outra parte de RNA, que fixa então esse biomarcador na estrutura, na nanoestrutura. Tá? Então, na curva abaixo, nós temos em preto a banda plasmônica apenas da nanoestrutura, adicionado uma sonda de captura. Essa banda plasmônica se desloca para 605 nanômetros e com o biomarcador e a sonda de detecção, essa banda plasmônica se desloca ainda mais para o vermelho, né, para 627 nanômetros, que é essa curva em vermelho. Tá? Então, através desse deslocamento dessa banda plasmônica, por menor que seja, já é o suficiente para detectar a presença ou não desse biomarcador. Portanto, é possível fazer o diagnóstico do Alzheimer. Então, é uma área que está sendo muito estudada, né, para sensores de bactérias, vírus, poluentes em curso de água, etc. E além disso, né, é possível não apenas detectar a presença, mas também a concentração desses materiais, já que concentrações maiores, o deslocamento acaba sendo maior e vice-versa. Então, o método mais utilizado para a fabricação de nanoestruturas, nanopartículas, etc., é a litografia. A litografia é o método mais utilizado em diversas áreas de tecnologia, certo? Na qual, em todas, né, as áreas, a litografia necessita de uma máscara ou de um molde inicial, que a partir desse molde ou máscara é realizada então a fabricação das nanoestruturas, nanomateriais, etc. Esse vídeo animado ilustra um pouco isso, né? Em rosa temos a amostra, acima da amostra, nessa plaquinha quadrada, temos uma máscara com um padrão, né, das nanoestruturas. Sobre esse padrão é aplicado ou uma solução, ou uma fonte de energia, alguma coisa assim, que faz com que na amostra seja fabricada esses nanomateriais através do padrão da máscara e do molde. Outro método, que é o método do meu trabalho, é a escrita direta laser. Possui diversas vantagens em relação à litografia. Um deles é a não necessidade de ambiente controlado. Então, você não precisa ter um ambiente, uma atmosfera controlada para fazer a escrita direta laser. Você não precisa ter máscaras ou metasuperfícies. Isso acaba cortando, né, o processo na metade, tá? Reduzindo drasticamente os custos, né? Já que você não precisa fabricar uma máscara, um molde, né, no padrão das nanoestruturas desejadas. É possível fazer a fabricação in situ das nanopartículas, ou seja, você pode fabricar as nanopartículas no próprio filme. Tá? Então, nesse vídeo animado, esse vídeo, né, do lado, é um vídeo do processo de fabricação em tempo real. Tá? Em amarelo nós temos o filme e em vermelho é onde houve a incidência do laser. Tá vendo? Onde o laser incide é fabricada as nanopartículas. Em vermelho é uma cor característica das nanopartículas de ouro. Existem muitos trabalhos que produzem filmes com nanopartículas, só que muitos deles é feito um filme com uma solução de nanopartículas. Tá? Aqui não, aqui as nanopartículas são produzidas no próprio filme, apenas onde houve a incidência do laser. E por isso, essas nanopartículas acabam sendo encapsuladas no próprio polímero. Isso dá uma maior estabilidade a essas nanopartículas.
Este outro trabalho, tá? É bem interessante, eles sintetizaram nanopartículas de ouro, tá? Mas em solução, né? São nanopartículas de ouro coloidais, através também da incidência laser. Neste caso, eles fizeram uma solução de sal de ouro, né, contendo ácido tetracloroáurico. A esta solução incidiram um laser verde, eu não lembro exatamente o comprimento de onda, mas essa ablação a laser, né, na solução permitiu então a formação de ouro metálico, que se nuclearam, aglomeraram, formando as nanopartículas de ouro na solução. Neste caso, eles fizeram uma análise de imagem através da microscopia eletrônica de transmissão. Essa é uma foto real do trabalho deles. Nós podemos ver aqui as nanopartículas de ouro, que não são esferas perfeitas, tá? Possuem esse formato ovalado, certo? E tal que os autores aplicaram, né, a essas nanopartículas como sendo ovaladas e tendo um semi-eixo menor A e um semi-eixo maior B, tá? Com isso eles fizeram a distribuição do tamanho, conforme é mostrado no gráfico na tela. Então, neste caso, eles sintetizaram nanopartículas de ouro, né? Uma solução coloidal, fizeram análise de imagem por microscopia eletrônica de transmissão. Mas, comparando com o meu trabalho, eu tenho nanopartículas de ouro também, só que não em uma solução, mas num filme de PMMA. Ou seja, eu tenho nanopartículas de ouro numa matriz polimérica, uma espessura aproximadamente 20 micrômetros. Isso é uma limitação para análise de imagem por microscopia eletrônica, seja por transmissão ou por varredura, porque essas nanopartículas, elas são altamente concentradas, sobrepostas, enfim. É inviável fazer análise morfológica por imagem. Além disso, como desvantagens da microscopia eletrônica, nós podemos citar o alto custo financeiro, a complexidade técnica para realizar tais ensaios, dificuldade de acesso a tais equipamentos, né? Já que não é todo lugar, todo laboratório, toda universidade que tem um microscópio eletrônico. Muitas vezes você tem que mandar amostra para uma outra cidade, pagar um custo alto para ser feita essa análise, esperar numa fila de espera. Nós, pesquisadores, sabemos bem como que é essa dificuldade, né? Esse empecilho da microscopia eletrônica. Portanto, a proposta aqui é fazer análise morfológica através da modelagem computacional. Para esse caso, então, nós precisaríamos usar apenas um espectrofotômetro de UV-Vis, um programinha feito em Python e modelos teóricos. Nós teríamos como vantagem a facilidade técnica e rapidez para essa análise, nenhum dano seria feito à amostra, a facilidade de acesso e o baixíssimo custo financeiro. Basta você ter, então, o espectrofotômetro e um computador ali que rode o programinha em Python. Então, como que é feita, né, essa modelagem computacional que é proposta no meu trabalho? Primeiramente, nós temos como base a teoria de Mie. A teoria de Mie nos diz que a interação da luz com nanopartículas resulta, né, na extinção, que é igual à soma da absorção mais o espalhamento. Ou seja, uma fonte de luz que é emitida, ela a entrar em contato com uma amostra contendo nanomateriais, a parte dessa luz é transmitida e chega ao espectrofotômetro, e parte dessa luz, então, ela é extinta, ou seja, ela é ou absorvida pelas nanopartículas ou espalhada por elas. Então essa que é a teoria de Mie. A seção de choque de extinção é igual à seção de choque de absorção mais a seção de choque de espalhamento. Lembrando que a seção de choque, de maneira resumida, seria a probabilidade de interação do fóton, né, da luz, com as nanopartículas. Mas a teoria de Mie ainda nos diz que o espalhamento pode ser desprezado em caso de partículas pequenas, que é o nosso caso, né, o caso do meu trabalho. Além disso, a teoria de Mie nos diz que essa nanomaterial tem que ter uma dimensão física menor que o comprimento de onda incidente e ela tem que ser perfeitamente esférica. E aqui nós temos um problema, já que as nanopartículas de ouro aqui sintetizadas pela ablação a laser, elas não são perfeitamente esféricas. Conforme vimos no trabalho que eu referenciei, elas possuem esse formato ovalado, então nós não podemos aplicar a teoria de Mie
nós temos que usar uma adaptação dessa teoria de Mi, feita por Gans. Então, nesse caso, é a teoria de Mi-Gans, que ele passa a considerar não mais o raio equivalente de uma partícula perfeitamente esférica, mas passa a considerar o raio equivalente dessas nanopartículas. Passa a considerar, então, o semeixo menor A e o semeixo maior B. Essa, então, é a teoria de Mi-Gans, tá? Uma adaptação da teoria de Mi, a qual nos diz que a seção de choque de extinção, lembrando que, resumidamente, a seção de choque é a probabilidade de interação do fóton com uma nanopartícula, ela leva em consideração, entre outros, o volume da nanopartícula, já considerando o raio equivalente, a constante dielétrica do meio, a função dielétrica da nanopartícula e que leva em consideração, né, a frequência e o raio equivalente. Tá? Então, apenas relembrando que o objetivo inicial seria fazer a caracterização das nanopartículas em filme de PMMA usando apenas a espectroscopia, sem precisar usar análise de imagens. Tá? Então, como que foi feito isso? Né? Então, adentramos agora na nossa metodologia. Primeiramente, nós temos que sintetizar os filmes. Para isso, nós fizemos a princípio uma solução de polimetilmetacrilato, o PMMA, numa concentração de 40 mg por ml, e em paralelo foi feita uma solução de ácido tetacloroáurico, que é o precursor do ouro, numa concentração de 8 milimolar. Ambas utilizando solvente o clorofórmio. Após prontas essas soluções, elas foram misturadas numa proporção volumétrica de 1:1, tá? Obtendo então uma solução final com concentração de 20 mg por ml de PMMA e 4 milimolar de ácido tetracloroáurico. Com a solução final pronta, partimos para a síntese. Nesse caso, foi utilizada a técnica de derramamento, drop casing, que pode ser dita como, se não a mais simples, uma das mais simples técnicas para a fabricação de filmes, que neste caso foi utilizado 400 microlitros da solução final, que foi derramado num substrato de vidro com um diâmetro de 1 polegada. Essas amostras não foram submetidas a uma atmosfera rica em clorofórmio para que a secagem ocorresse em até 24 horas. Após a fabricação, a síntese dos filmes prontos, partimos para a microfabricação a laser. Nesse caso, foi utilizado então um laser diodo de onda contínua, com feixe de 405 nanômetros e uma objetiva de 20 vezes. À esquerda nós temos duas fotos do trabalho, né, fotos reais. Essa cor violeta é típica do comprimento de onda de 405 nanômetros. Tá? Em cima com a luz apagada, embaixo, né, já um ambiente com a luz acesa, mas ainda nós podemos ver esse feixe, né, violeta incidindo sobre a nossa amostra. À direita, um novo vídeo, né, do processo de fabricação. Nesse caso, eu acelerei 5 vezes. A intenção é realmente apenas ilustrar como que é esse processo de microfabricação. Relembrando, então, em amarelo temos o filme com o sal de ouro, e onde há a incidência do laser, existe a fabricação das nanopartículas, que possui essa coloração avermelhada, característica dos nanoesferoides, né, de ouro. O aparato experimental utilizado é este, tanto para a microfabricação quanto para a leitura do espectrofotômetro, é o mesmo aparato. Para a microfabricação, nós temos um laser CW, né, que é Continuous Wave, um laser de onda contínua de 405 nanômetros. Esse laser emitido, esse feixe, ele passa por duas lentes responsáveis por colimar, por corrigir esse feixe. O Wave Plate Polarizer, que é a placa de onda e o polarizador, neste caso, foram utilizadas apenas para controlar a potência do feixe. A Shutter, que é um obturador conectado ao programa do computador, que está aqui sendo utilizada para controlar a passagem do feixe. O espelho dielétrico reflete apenas o comprimento de 405 nanômetros. Esse feixe, então, através de uma objetiva de 20 vezes, incide sobre a amostra que está localizada acima do estágio de translação, que permite a movimentação da amostra nas 3 dimensões, também conectado ao programa computacional. Abaixo nós temos uma lâmpada branca. Esse feixe de luz branca emitido
é transmitido através da amostra, passa pela objetiva, passa pelo espelho dielétrico, passa por uma lente para corrigir o feixe e chega até a nossa câmera CCD conectada ao computador. Isso nos permite visualizar em tempo real todo o processo de microfabricação. Inclusive foi por isso que nós conseguimos mostrar para vocês o vídeo do processo real de microfabricação. Foi feitos os filmes, foram fabricados as plataformas plasmônicas, partimos para a leitura do espectrofotômetro. O aparato é o mesmo, a única diferença é que nós não utilizamos o laser de onda contínua. Então a gente desliga o laser, pula essa parte do laser, tá? A amostra continua em cima do estágio de translação, a luz branca é transmitida através da amostra, passa pela objetiva, passa pelo espelho dielétrico, é corrigido o feixe pela lente e o espelho divisor de feixe, né? Faz com que esse feixe chegue tanto para o espectrofotômetro quanto para a câmera, ambos conectados ao computador. Isso nos permite então visualizar em tempo real qual região da amostra está sendo coletada, né, analisada pelo espectrofotômetro. Os dados do espectrofotômetro são todos coletados pelo computador para futuramente ser analisados pelo programa em Python, programado pelo nosso próprio laboratório. Aqui nós temos como exemplo um dos filmes contendo já após a microfabricação, né? Ele tem 1 polegada de diâmetro, que é aproximadamente 2,54 centímetros. Então, se dermos um zoom, nós podemos ver vários quadradinhos. Cada um desses quadradinhos é o que nós chamamos de plataformas plasmônicas. Tá? Cada uma dessa plataforma foi fabricada utilizando um comprimento de uma potência de laser e uma velocidade de varredura. A velocidade de varredura é a velocidade com que o laser percorre a amostra. Nesse caso, foram utilizados 6 velocidades de varredura: 50 microns por segundo, 75, 100, 200, 400 e 1000 microns por segundo. Para cada uma dessas velocidades, variou-se a potência do laser de 20 até 210 miliwatts. Então, cada plataforma é um parâmetro específico do laser. Tá? Essas plataformas, então, elas possuem microestruturas com 2 milímetros de comprimento, espaçadas 100 microns em cada uma delas. No total são 20 microestruturas, que totalizam então uma plataforma de 2 milímetros por 2 milímetros. Essa cor avermelhada é típica das nanoesferas de ouro, conforme eu disse, e conforme mais intenso for esse vermelho, significa que maior é a quantidade de nanopartículas e maior é o tamanho também dessas nanopartículas. Dito isto, chegamos finalmente nos resultados do nosso trabalho. Primeiramente, após sintetizar o filme, todas essas amostras, todos os filmes foram submetidas a uma análise da absorbância, tá? Com o intuito de confirmar a presença do sal de ouro no filme. Então, todos os filmes passaram por essa análise em diversas regiões. Nós podemos ver que há um pico em 320 nanômetros, que é característico do sal de ouro. E podemos ver também que há uma pequena absorção em 405 nanômetros, que é a região do laser contínuo do processo de microfabricação. Confirmada a presença do sal de ouro no filme, fizemos a microfabricação. Após a microfabricação, a primeira análise é a microscopia óptica. Então, nesse caso, foram fotos que foram tiradas utilizando um microscópio óptico comum, uma objetiva de 10 vezes. Para essas amostras, todas são na potência de 150 miliwatts, mas com as 6 velocidades diferentes de varredura. Primeiramente, em amarelo novamente é o filme com o sal de ouro, e em vermelho são as microestruturas com as nanopartículas. Se nós pegarmos a maior velocidade, a última imagem aqui embaixo, na direita, de 1000 microns por segundo, nós podemos ver que essas microestruturas elas são fininhas. Conforme nós diminuímos a velocidade de varredura, essas microestruturas vão ficando mais largas. Inclusive, nas imagens de cima, né, todas elas estão completamente vermelhas, completamente tomadas de nanopartículas. Lado a lado de cada uma dessas fotos, eu coloquei o espectro de extinção, coletado pelo espectrofotômetro. Eu mantive todos eles na mesma escala, com o intuito de nós podermos observar melhor como variou a intensidade dessa banda plasmônica. Então nós temos aqui
Todas elas têm essa banda plasmônica, que é esse pico em torno de 530 nanômetros, característico das nanoesferoides, né, de ouro, para todas elas, porém, conforme aumentamos a velocidade de varredura, a intensidade diminui, certo? É o mesmo comprimento de onda da banda plasmônica, mas ela diminui. Menores velocidades de varredura, a fluência do laser é maior. Se a fluência do laser é maior, o processo de ablação a laser naquela região ela é maior, ou seja, uma determinada região sobre maior influência do laser, faz com que haja uma maior formação de ouro metálico, né, que átomos de ouro, que se agregam, né, sob o processo de nucleação e crescimento, formando nanopartículas. Ou seja, é plausível que menores velocidades haja uma maior formação de nanopartículas devido à fluência do laser. E também, né, uma maior largura dessas microestruturas, também devido à fluência do laser. Menores velocidades, maior a fluência do laser. Este gráfico, então, relaciona a largura das microestruturas em função da potência do laser. Todas as velocidades seguem o mesmo comportamento de curva, né, as velocidades intermediárias, mas eu coloquei aqui apenas as extremidades, que a intenção é visualizarmos, né, os comprimentos, as larguras das microestruturas que foram possíveis obter. Nós podemos ver então que conseguimos microestruturas desde 5 micrômetros, né, bem finas, até umas largas de 70 micrômetros. E tudo isso variando apenas a potência e a velocidade de varredura do laser. É a mesma amostra, mesmo material, mesmo processo de fabricação, mesma concentração, mesmo laser, etc. Muda apenas a potência e a velocidade. Ainda nas microestruturas, nós tivemos a intenção de compreender melhor como que ficaram localizadas as nanopartículas nas nossas microestruturas. Para isso, então, nós utilizamos a fluorescência da rodamina B. A síntese do filme foi a mesma. A única diferença é que aqui nós colocamos uma pequena concentração de rodamina B. Após isso, fizemos o processo de microfabricação normalmente, conforme é mostrado, só que numa velocidade fixa de 100 microns por segundo e potência variando de 20 a 100 miliwatts, de 10 em 10. Após a microfabricação, essas amostras, nós coletamos as fotos delas utilizando um microscópio comum e uma lente, uma objetiva de 40 vezes. Então, nessa imagem, né, nós temos um exemplo da amostra a 20 miliwatts, né, a menor potência. Todas essas amostras, essas fotos, foram submetidas a um programa em Python que nós fizemos, no qual nos deu a intensidade da fluorescência por região da nossa amostra. Então, por exemplo, nessa foto da tela, 20 miliwatts, nós temos aqui essa coloração esverdeada, que é característica da fluorescência da rodamina B. Nós temos duas microestruturas, tá? E embaixo nós vemos que a intensidade da fluorescência ela é elevadíssima, muito alta, nas regiões do filme, entre as microestruturas. Já nas microestruturas, a fluorescência é muito baixa. A fluorescência da rodamina B é verde, né? E a banda plasmônica das nanosferas de ouros é também no 530, né? Que é o esverdeado. Então, é plausível que onde haja uma maior quantidade de nanopartículas, a fluorescência seja baixa. Então, neste caso, para essa potência mais baixa, nós visualizamos que as nanopartículas estão localizadas, em sua maioria, nas próprias microestruturas, onde houve a incidência do laser. Mas veja que interessante, se nós aumentarmos a potência do laser, 60 miliwatts, a fluorescência nas microestruturas aumenta. Tá? Ou seja, possivelmente, então, houve algum efeito de repente da fluência do laser que fez com que essas nanopartículas fossem jogadas para fora das microestruturas. Porque veja bem, em 60 miliwatts, nas bordas dessas microestruturas, nós conseguimos ver uma região avermelhada, que é típica da nanopartícula. Em 20 miliwatts, essa região na borda ela é mais fina, tá vendo? Como ela é maior para potência maior, possivelmente então houve um efeito maior de espalhamento, de jogar mesmo, né, de espalhar as nanopartículas para fora das microestruturas. Maior potência do laser, maior fluência do laser. Só que se nós aumentarmos ainda mais a potência, 90 miliwatts, né, a gente consegue ver até visualmente, né? A fluorescência da rodamina B ela é muito mais intensa agora na própria microestrutura. Então nós vemos que potências mais altas, a maior quantidade das nanopartículas foram jogadas para fora da microestrutura. Se nós fizermos um gráfico da intensidade relativa em função
da potência do laser, nós vemos que existe uma transição em torno de 62 miliwatts. Para potências menores que essas, as nanopartículas estão localizadas em sua maior parte na própria microestrutura. Para potências maiores, já as nanopartículas foram em sua maioria jogadas para fora da microestrutura. Então a microestrutura possui menor quantidade de nanopartículas do que nas regiões do filme. Por fim, na questão das microestruturas, fizemos uma análise de perfilometria óptica. Então, aqui nesse mapa de cores, as cores mais quentes são as regiões mais altas do filme, e em azul, as regiões mais baixas, tá? Podemos ver aqui na região azul, essas 5 listras, que seriam as microestruturas onde percorreu o laser. E se nós pegarmos uma seção transversal desse mapa de cores, nós vemos que onde houve a incidência do laser, houve uma remoção do material. E além disso, nós podemos ver, então, uma boa uniformidade dessas microestruturas, tá? Fizemos uma distribuição de tamanho, a uniformidade da microfabricação é boa. Através dessa análise também, podemos concluir que a espessura média do filme é de aproximadamente 20 micrômetros. Bom, estudado, então, as microestruturas, agora nós queremos entender melhor as nossas nanopartículas. Esses são, então, os espectros de extinção. Nesse caso da tela, apenas uma velocidade de varredura, variando a potência. Então, é o mesmo material, o mesmo filme, mesma concentração, mesma velocidade de varredura, mudamos apenas a potência do laser. Nós podemos ver primeiro, todas elas possuem uma banda plasmônica em torno de 530 nanômetros, característico das nanoesferoides de ouro, mas a intensidade dessa banda plasmônica altera, além do próprio comportamento da curva. Então a gente quer primeiramente compreender como que, variando apenas a potência do laser, nós conseguimos variar essa banda plasmônica. Qual é o fenômeno por trás disso? Além disso, nós queremos fazer uma análise morfológica das nossas nanopartículas usando apenas esses espectros experimentais. Então, resumindo, qual que é o raio da nanopartícula analisando apenas esses dados experimentais? Tá? É isso que a gente quer descobrir. Para isso, nós utilizamos a teoria de Minkowski, que foi dita anteriormente, relembrando que a seção de choque, de extinção, considera o volume da nanopartícula, a constante dielétrica do meio, a função dielétrica da nanopartícula, que considera a frequência e o raio equivalente. O raio equivalente, neste caso, foi calculado como sendo raiz cúbica do semi-eixo menor A vezes o quadrado do semi-eixo maior B. Além disso, também calculamos a razão de aspecto, que é a proporção dessa nanopartícula, o beta, o quão ovalado dessa nanopartícula. Então, o beta igual a 1 significa que a nossa nanopartícula é perfeitamente esférica. Os valores mais altos, ela é mais, digamos que achatada, mais ovalada. E, por fim, então, nós queremos saber qual que é o raio da nossa nanopartícula, qual que é o tamanho da nossa nanopartícula. Só que para calcular a seção de choque de Minkowski, nós precisamos do tamanho da nanopartícula, nós não temos. Como que nós fazemos isso? Então nós precisamos de um cálculo iterativo. Para esse cálculo iterativo, nós precisamos dar um parâmetro inicial para o tamanho da nanopartícula, ou seja, vulgarmente chamado de chute. A gente precisa de um chute inicial para esses valores. Só que esse chute inicial não é um valor aleatório. Ele é bem embasado numa equação empírica publicada por Reis em 2007, na qual nos fala que o raio de uma nanopartícula, uma nanosfera de ouro, pode ser muito bem estimada através dessa equação, que considera a absorbância no SPR, que é na banda plasmônica, e a absorbância em 450 nanômetros, que é do ouro metálico. Então, nós estimamos que o semi-eixo menor A seria igual a essa equação empírica. Nós estimamos que o beta, a proporção, seria de 1,2 inicialmente. Com isso, nós estimamos um valor de B, que é o semi-eixo maior. E estimamos também que o eta, que é um parâmetro usado para calcular a função dielétrica da nanopartícula, seria de aproximadamente 0,2 raio mais 0,2. Com esses valores, então, nós calculamos a seção de choque pela teoria de Minkowski através do programinha que nós temos, e ele faz a otimização de Nelder-Mead para a regressão aos dados experimentais. Ou seja, a gente calcula a seção de choque utilizando esses parâmetros iniciais estimados e fazemos o ajuste dos dados calculados aos dados experimentais. Se o ajuste for bom,
significa que o tamanho da nanopartícula é próximo ao real. Se o ajuste não for bom, quer dizer que esse tamanho que nós chutamos da nanopartícula não é o caso. Aí o programa automaticamente altera os parâmetros iniciais, né? Altera o valor do raio, do beta e do eta e faz uma nova otimização, faz uma nova regressão aos dados experimentais. Esse processo, essa iteração se repete em loop até que o ajuste teórico seja satisfatoriamente próximo aos dados experimentais. Quando isso ocorre, nós temos um raio equivalente bem plausível de ser próximo ao real. Com isso, há a plotagem dos resultados. Esses, então, são os resultados. Em vermelho, são espectros experimentais, que eu mostrei para vocês anteriormente, né, de extinção. E em preto é o ajuste teórico, calculado por Migans. Visualmente, o ajuste é bom para todos os casos, mas, para confirmar isso, nós fizemos uma dispersão dos erros, tá, em relação ao ajuste dos dados. No caso, a confiabilidade foi sempre acima de 90% e, na maior parte dos casos, acima até mesmo de 95%. Ou seja, a confiabilidade do nosso modelo teórico é bom, né, em relação aos dados experimentais. Com isso, partimos para outros parâmetros que podem ser obtidos a partir da teoria de Migans. Primeiramente, nós vamos utilizar a lei de Beer-Lambert para estimar a concentração das nanopartículas geradas. Tá? Então, resumidamente, a lei de Beer-Lambert nos diz que podemos estimar a concentração utilizando a absorbância, nesse caso da banda plasmônica, dividido pela absortividade molar, que é igual à seção de choque de extinção calculada por Migans, vezes uma constante para correção unitária, vezes o caminho óptico, que é a espessura do filme, de aproximadamente, neste caso, 20 micrômetros. Com isso, o programa nos plota para nós esse gráfico, né, da concentração das nanopartículas em micromolar em função da potência do laser para cada uma das velocidades de varredura. Podemos ver que, inicialmente, para as potências mais baixas, a concentração de nanopartículas é muito alta, e ela decai drasticamente até aproximadamente 100, 110 miliwatts. A partir disso, há praticamente uma estabilização nessa concentração, né? O aumento é quase que insignificante. Tá? Esse valor é plausível, tá? Pense só. Numa potência muito baixa, a fluência do laser ela é consequentemente baixa. Isso faz com que haja a geração de átomos de ouro que se agregam, mas se agregam em nanopartículas muito pequenas, que podem ser chamadas até mesmo de sementes. Conforme aumenta o tamanho, a potência do laser, essas nanopartículas, que são muito pequenas, elas se agregam entre si, formando nanopartículas maiores. Isso faz com que a quantidade das nanopartículas diminuam, já que elas estão agregando entre si, né? Consequentemente, a concentração também diminuiria, ou seja, plausível essa queda drástica até 110. A partir de 110, há praticamente uma estabilização na concentração, porque é possível que a partir dessa potência do laser, a fluência seja tão alta que inicie, então, um processo de fragmentação dessas nanopartículas maiores. Tá? Então, nesse caso, para essas potências muito altas, ocorre, então, a disputa ali, né? Tanto da fragmentação dessas nanopartículas, quanto da agregação dessas nanopartículas, né? Por isso, mantendo uma concentração estável. Além disso, calculamos também a densidade das nanopartículas, utilizando essa equação, na qual 19,3 gramas por centímetros cúbicos é a densidade do ouro volumétrico, vezes a concentração das nanopartículas na banda plasmônica e a concentração em 450, que é do ouro metálico. Isso nos deu uma densidade média de 19,7 mais ou menos 0,5. É tecnicamente igual à densidade do ouro volumétrico, apontando que as nanopartículas possuem uma boa qualidade. Além disso, utilizando essa equação, também conseguimos calcular o consumo do precursor para cada uma das potências. Né? Então, a concentração do ouro, né, pode ser calculada através da absorbância em 450 nanômetros, que é do ouro volumétrico em determinada potência, dividido pela absorbância em 450 para a potência final,
que é de 210 miliwatts, que é a maior potência, vezes a concentração do sal de ouro inicial, que é de 4 milimolar, né? Lembra da solução final utilizada para fazer o filme. Tá? Então nós vemos que maiores potências de laser, o consumo do sal de ouro foi maior, ou seja, maior afluência, houve mais tempo de interação do laser com a determinada região, gerando maior quantidade de átomos de ouro, né? Para isso, consumindo então o sal de ouro. Aí no caso do raio equivalente, que é a grande questão desde o começo, né? O programa então plotou para nós esse gráfico que nos dá em L, que é o tamanho do semi-eixo, né? Em vermelho é o semi-eixo maior B, e em preto é o semi-eixo menor A, em função da potência do laser, para cada uma das velocidades. Tá? Para todos eles o comportamento é semelhante. Nós vemos que os semi-eixos aumentam de tamanho até aproximadamente 110 miliwatts. Após isso, há uma estabilização do tamanho. Se nós lembrarmos da concentração, ela também decai drasticamente até 110. A partir disso, estabiliza na mesma potência. Então, esse aqui é mais um argumento, né, para a nossa discussão de que provavelmente a partir de 110 existe uma fragmentação, já que essas nanopartículas elas crescem de tamanho até mais ou menos 110. A partir disso, a fragmentação então concorre com a aglomeração das nanopartículas, estabilizando ali o tamanho, né, impedindo que nanopartículas maiores sejam formadas. E por fim, a taxa de proporção, né, que seria o beta do semi-eixo maior em razão do semi-eixo menor. Aqui nós temos o raio equivalente, também plotado pelo gráfico, para cada uma das velocidades, em função da potência. Aqui é apenas um exemplo. Nós podemos ver que o comportamento sigmoidal foi para todas elas. Tá? Então há um aumento do raio equivalente até mais ou menos 110. A partir disso, a estabilização. E foi feita, então, a interpolação dos dados em relação às velocidades e a potência para gerar esse mapa de cor. Tá? As cores mais quentes são as maiores nanopartículas. Em azul, né, as cores frias são as menores. Podemos ver que as maiores nanopartículas foram geradas ali em torno de 100 microns por segundo para potências maiores que 125, 130 miliwatts. Tá? Para velocidades maiores que 100 microns por segundo, velocidade muito alta. Lembrando, a fluência do laser diminui conforme aumenta a velocidade. Então, é plausível que velocidades altas as nanopartículas possuem tamanhos menores. Só que, para velocidades mais baixas, né, abaixo de 100 microns por segundo, teoricamente deveriam ser, então, nanopartículas maiores, já que a fluência é alta. Mas não foi o caso. Né? Para velocidades menores que 100 microns por segundo, as nanopartículas diminuíram de tamanho também. Então, possivelmente, novamente, é mais um argumento para a questão da fragmentação. Né? Uma fluência muito alta, a fragmentação concorre e acaba se tornando mais forte do que a própria aglomeração das nanopartículas, né, diminuindo o tamanho delas. Tá? Então aqui a gente consegue ver que conseguimos obter nanopartículas com um raio equivalente de até 15 nanômetros, né, e com raio um raio bem pequeno, ali, em torno de 1 nanômetro, né, se a gente observar aqui o gráfico do raio equivalente. Bom, qual que é a acurácia desse modelo teórico, né? Afinal de contas, a dispersão do erro foi boa, que nem apresentado anteriormente, mas além disso, aquele trabalho citado que também possui esse modelo, mas para a solução coloidal, fizeram uma comparação do tamanho da nanopartícula obtida tanto por Migans, que é na teoria, no eixo em Y, e no X, o tamanho da nanopartícula calculada pela microscopia eletrônica de transmissão. Para ambos os casos, as nanopartículas foram praticamente, né, tecnicamente, os mesmos tamanhos, ou seja, isso aponta para a acurácia do modelo teórico. Já incluindo esse trabalho, tá, aqui no primeiro gráfico, em azul, nós temos tá, a extinção, né, o espectro de extinção para as nanopartículas do mesmo tamanho, mesmo formato, só que em água, que seriam as nanopartículas coloidais, e em preto, né, em vermelho, são as nanopartículas em PMMA. Tá? Então aqui é o mesmo tamanho da nanopartícula, né, considerando aqui um raio equivalente de aproximadamente 8 nanômetros, mas mudando apenas o meio. Nesse caso, nós podemos ver que o pico da banda plasmônica ela se deslocou em torno de 13 nanômetros quando nós mudamos o meio.
Tá? Se nós estudarmos o índice de refração da água, que é 1,33, e do PMMA, que é 1,50, nós vemos que a diferença é de exatamente 13 nanômetros. Tá? Então, isso novamente mostra a acurácia do modelo, que esse deslocamento de 13 nanômetros foi justamente devido à alteração do meio no qual se encontram essas nanopartículas. Então, qual que é a conclusão? Com relação a esse modelo teórico, tá? Nós vemos que foi possível caracterizar físico-quimicamente as nanopartículas metálicas utilizando apenas espectroscopia de absorção UV-Vis, a facilidade técnica e rapidez e o baixíssimo custo financeiro chamam a atenção, né? Bastando novamente, basta apenas um espectrofotômetro e um computador. Tá? Vemos que a confiabilidade do modelo teórico é alta e a técnica não destrutiva. Novamente, então, é uma alternativa robusta e versátil para as análises de imagem por microscopia eletrônica. Além disso, na questão da síntese das nanopartículas em PMMA, em uma matriz sólida, tá? Nós conseguimos obter microestruturas de 5 a 70 micrômetros, nanopartículas com diâmetro de 2 a 30 nanômetros, concentração de 0,9 a 2.400 micromolar e anisotropia de 1,1 a 1,5. Tá? São regiões bem amplas, lembrando que é o mesmo filme, tá? O mesmo material, o mesmo método de fabricação, variando apenas a potência e a velocidade de varredura, que são parâmetros, né, fáceis, relativamente fáceis de se alterar. E tudo isso sem necessidade do ambiente controlado, sem precisar do uso de máscaras, sem precisar do tratamento do substrato. O substrato kit que chegou, a gente utilizou e deu certo, tá? Então, é um método versátil. Fico por aqui, concluo então a apresentação e agradeço a todos. Grande abraço.